Na minha formatura da faculdade. Ele não pôde comparecer porque ele estava trabalhando. O Seu meu pai pai? chegou, os dois. O meu pai chegou no final. O meu parceiro, ele encontrou com a gente no barzinho que a gente foi depois. Então, assim, né? Isso eles, eu sempre Nossa. falo. O bate-papo de hoje vai ser diferente dos demais. Eu conversei com a Tainá Carla. Ela veio trazer a história dela sobre o relacionamento abusivo que ela teve. Depois que o bate-papo foi realizado, eu chamei a Iris Oliveira. Ela é taróloga, é uma pessoa que acompanha a história dela e tem muita experiência em relacionamentos abusivos, não só por conta da Tainá, mas por conta de muitas mulheres que ela auxilia. Eu perguntei para a Tainá o que ela achava da ideia da Iris e de mim fazer essa análise. Tem muitos pontos ali que, para mim, soam como relacionamento abusivo, mas que, como ela não conseguiu externar essa manipulação, a Iris veio aqui me ajudar. Ei, Iris! Preparada de novo? Vamos lá? Nada, vamos lá, vamos entender um pouquinho do que a Tainá falou aí nesse vídeo para a gente identificar os padrões que talvez ela não conseguiu enxergar de cara. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Isis Jordana, escritora de romances. Criei esse espaço para conversarmos sobre relacionamentos. O meu início na carreira de escrita veio de um término de relacionamento que foi muito complicado. E não posso contar a minha história ainda, mas posso trazer outras pessoas para contar as delas. A convidada de hoje é a Tainá Carla. Ela é formada em Gestão de Recursos Humanos. Ela é hoje analista de departamento pessoal e veio nos contar a história dela sobre um relacionamento abusivo que ela viveu na adolescência, não foi? Sim, sim. E já Ei, me Tainá, emociona. seja muito bem-vinda. Seja muito Obrigada. bem-vinda. Muito obrigada, Isis. Vim contar um pouquinho da minha história, porque eu comecei a namorar muito nova, né? Foram 11 anos de relacionamento. E eu acho que as pessoas também. A gente precisa compartilhar nossas histórias com as pessoas para que, de uma forma ou outra, consiga ajudá-las, né? Então, eu comecei a namorar muito nova. A diferença de idade era pouca. Eu tinha Você tinha 17, quantos anos? eu 17 e ele 19, né? Hoje eu tenho 30, ele 32. E as nossas vidas eram completamente diferentes. Ele era uma pessoa livre, né? Eu, 17 anos, morando com os pais, tinha que estudar, muita, muita regra, né? Aqui em casa tinha regra, existia regra. E ele não. A família dele maravilhosa, também teve uma criação muito boa, só que o negócio dele era futebol, amiga, amizades, né? Era mais essa questão. Tá, mas Então, ele onde tinha a gente 19 anos, né? sim, ele E trabalhava, você sempre foi muito 17. trabalhador. E eu 17. Só que na minha casa, as coisas eram um pouco diferentes, né? Era namorar no sofá da sala, né? Era sair pra ir no shopping com a hora marcada, né? E no caso dele, não tinha essas regras, né? Acho que homem é mais livre, é mais solto, não sei. Não tem muitas regras, né? Então, a gente namorou por 11 anos e parece que quando a gente teve filho que a coisa piorou mesmo, desandou, né? Eu acho que eu nunca fui prioridade na vida dele, é assim que eu me sinto, né? Eu acho que eu nunca fui uma escolha, mesmo sendo uma parceira, porque se eu tivesse sido uma escolha, não teria acontecido o que aconteceu. Eu não teria, eu saí de casa, né? Eu optei por sair de casa porque quando foi o ápice para mim, eu falei não posso viver isso. Eu não posso viver esse relacionamento. E com uma criança, só vai piorar. Então é melhor me retirar, né? E eu me retirei, eu juntei as minhas coisas, as do meu filho e saí de casa, sabe? Entendi. Dói essa parte de imaginar o que podia ter sido, Exatamente. porque existe um potencial ali que só a gente vê, né? A outra pessoa parece que nem ele mesmo enxerga o que ele podia ter sido algo, né? Exatamente. Eu acho que eu tentei de várias formas. O filho, Esse é que é o problema, a gente se cobra. sim. O meu filho não foi planejado, né? Hum, Mas eu pensei por ele, pelo filho, porque família é bíblica. A gente tem que honrar a nossa família. E isso eu falo pra ele, eu não tô falando escondido. Ele errou uhum. quando ele desonrou a família dele.
Então, não tem que falar, não tem. Ele não honrou a família dele, entendeu? E o fruto Vamos. é importante. A gente tem que proteger a árvore por conta do fruto. E ele não fez isso. Porque a maioria dos problemas que a gente vê começa lá no início, lá da infância. E geralmente as pessoas daqui passaram por isso mesmo que você falou, muita cobrança. Às vezes nem é tanta família, às vezes a gente mesmo se cobra por conta da família que a gente tem, de alguma forma, a gente vê alguma coisa assim, a gente fala, não, a gente tem que conseguir alcançar aquilo, né? É uma cobrança que a gente tem. E como que foi a sua infância? Vamos falar um pouco de como foi a Tainá, quem é você, de onde você veio, como é que é a sua relação com seus pais, né? Se você tem irmãos, como é que é a sua família? Tá, vamos lá. Vou tentar falar aqui um pouco. Então, Tainá sempre morou aqui em BH mesmo. Eu nasci aqui. é, e tenho irmão, sim. Eu tenho uma irmã de 25 anos, que eu falo que é minha parceira, né? E Você é a mais velha. A sou. cobrança toda era em cima de você. Ou não? Aí Eu, pelo menos é mas compartilhada. eu tenho um irmão de. Se não me engano, ele tá com 31 anos, mas ele foi embora para Portugal com 15. Porque ele é meu irmão Olha. adotivo. E ele optou ir embora atrás do pai, né? O pai dele, verdadeiro de sangue, era um amigão do meu pai, amigo e irmão. E a gente tinha ele como tio, a gente conheceu ele como tio, mas na verdade ele era pai do meu irmão, do Elvis. E aí o Elvis decidiu ir embora pra ficar com ele. E até hoje vive lá, né? Então ele é o mais 16 velho, anos. e aí tem a Thalita de 25. O meu pai, ele tem outros filhos fora do relacionamento, que eu particularmente não tenho muito contato. Quem eu comecei a ter mais contato é o mais velho, né? Se não me engano, ele tem 35, 36 anos. E aí ele tem duas filhas, né? As minhas sobrinhas. Agora, por questões. Eu acho que Deus faz as coisas no tempo certo, né? E a minha irmã, por conta do trabalho do meu pai e da minha irmã, que é o mesmo ramo de transporte, uniu esse irmão mais velho, né? Que a gente não tinha contato e agora a gente tem contato. Minha irmã é mais próxima, eu tô mais na minha. Eu sou um pouco isolada da família em geral. Eu faço presente nos momentos que eu tenho que estar presente. Mas eu não sou aquela pessoa que frequenta a casa de todo mundo e tudo mais. Eu sou mais na minha, sou irmã mais caseira. Mas então é isso. Esses Tá, deixa eu tentar irmãos. entender um pouco essa parte aí, que pra mim é porque Contigo. tem o seu pai. É porque você tem irmão. É interessante. Os seus irmãos, os homens são mais velhos, né? E aí Sim, depois vai vocês duas. Mas sim. aí seu pai era casado com uma pessoa e aí teve o seu irmão mais velho, de 35, Então, ou não? meu pai era casado com uma pessoa e teve o irmão mais velho, né?Esse mais velho. Isso, que Só é que o que meu tá. pai teve filhos dentro do casamento com a minha mãe. Teve traição também. Ah, Então, assim, tá. Então eu calma, não. calma aí, calma. Então ele tava, quando ele teve o mais velho, era outro casamento, ou não? Era quando Ele era teve só mais mesmo. velho, ele não conhecia minha mãe. Isso, mas ele era casado ou não? Não, ele nunca casou assim de verdade. Casar, casar, casar. Ele Ah, tá. morou com a mãe durante 27 anos. Só que ele tem Ah, 26, de 23, entendeu? hum, Só que o que eu considero mesmo é a minha irmã aqui, que é com a minha mãe, o meu irmão adotivo, que também foi com a minha mãe, e esse de 36 anos que nos uniu, né? Que o destino fez com que a gente nos unisse e hoje a gente tem um contato muito bacana e tem as meninas, né? E o Pietro gosta muito dela, né? E eu acho que tinha que ser no tempo de Deus mesmo. A nossa relação é muito bacana. A minha irmã é super próxima dele, de passear, de viajar. Eu só tenho contatos nos momentos que precisam ter mesmo, mas eu tenho um carinho enorme por ele, pelas meninas, pela esposa dele, né? E sou grata porque ele faz muito bem para minha irmã faz muito bem para ele, a união dos dois, os dois são muito unidos, é muito bacana. Eu vejo que ela legal. precisava disso, porque o meu irmão Elvis, que foi embora, ela era muito apegada a ele, entendeu? E ele foi. E aí veio o mais velho. É, ele foi quando ele tinha 15. Você tinha quantos Eu tinha anos? 14. A gente tem 9 meses de diferença. A minha mãe pegou ele e já estava grávida. Ela já estava grávida.
Uau, entendi. E nisso o meu E pai, ele sempre foi muito ausente. O único momento presente era que quando todo mês de janeiro a gente viajava em família, todo mundo. Meu pai foi um pai muito ausente. E eu acompanhei vários momentos do relacionamento dele com a minha mãe um pouco turbulento, a entendeu? tensão toda, né? Exatamente. Ela sabia desses relacionamentos? Ela ficou sabendo? Vocês também chegaram, vocês Sabia, ficaram sabendo? sabia, teve vários episódios assim completamente desnecessários, assim, Ela, de total. mulheres, né? Entendeu? Só que Uau. ela, com 3 crianças, durante uma época, 2. Só que teve momentos também que ela, o mais velho ficava aqui. Ele tem uma outra mais velha que eu prefiro não citar, mas ela também ficava aqui. Então, minha mãe é parceirona, sabe? É a que desembola, é a que cuida, é a que chama na responsabilidade. Ela Uhum. aguentou muito tempo. Tem 5 anos que a minha mãe separou. Separou assim, cada um segue seu Aham. rumo agora. E eu vou seguir a minha vida da forma que eu quiser e você segue a sua. Entendeu? Uau. Foi um longo período de, nossa. Foi. Ela segurou muito a barra. Eu vou pausar aqui um pouco para pontuar as coisas que eu já observei. Eu escutei uma frase recentemente, é assim, para toda reputação intacta, tem uma mulher em silêncio. E é, assim, muito isso, entendeu? Quando eu vejo um homem muito intacto na sua reputação de pai, de marido, para mim é uma grande bandeira vermelha de que tem alguma coisa errada ali. Ah, Iris, mas você não acha que tem homens bons, que pode ter homens bons pais, bons maridos? Acho, mas eu acho também que o ser humano, ele naturalmente tem rachaduras, né? Então eu gosto de pessoas reais. Quando a pessoa não me apresenta essas rachaduras de cara, eu sei que elas estão sendo trampadas meio que com reajuste. Eu vou começar falando das falas da Tainá pela ilusão de que homens podem ser livres. Mulheres têm que ser criadas de forma mais preservada, talvez. E eu não estou dizendo que isso não aconteceu na família dela, mas ela fala disso com uma naturalidade muito grande, né? Então, para ela, de alguma forma, essa visão de que ele era livre e ela era presa por ser mulher já é uma coisa natural, isso acontece mesmo, né? Então, o quanto que isso não é problemático para a gente enquanto mulher e o quanto que isso não é problemático para a gente naturalizar a liberdade do outro e restringir a nossa na vida adulta. Uma outra fala que me chamou muita atenção é a famosa fala: família é bíblica, né? Então, todas as famílias que estão fora da Bíblia não são famílias. Então, assim, eu não estou colocando aqui em xeque a fé de ninguém, tá? Mas, assim, a gente se enxergar enquanto família em outros aspectos que não seja somente dentro da religiosidade é muito importante para o nosso senso de pertencimento. E até mesmo quando a gente acabar se perdendo, o que a gente acha que é família, né? Porque, às vezes, a família é o quê? Um papai, uma mamãe e um filhinho. Quando você perde um deles ali por qualquer motivo, você deixou de ser família. Então, é muito importante a gente tirar um pouco essa religiosidade da nossa cultura, de como a gente vê a vida. E eu não estou falando para tirar a fé, eu estou falando para tirar a religiosidade, porque isso atrapalha muito as mulheres em reconhecer o abuso, tá? O choro reprimido dela já mostra muito isso, né? Principalmente quando entra na parte da infância, porque tem uma parte toda na hora que toca o assunto de infância, ela dá até uma para trás, assim, dá uma segurada. Então, tem coisas entaladas de infância, de situações de infância. E junto com essa situação de infância, o isolamento, né? E ela até fala assim: eu sou mais caseira. Ela não é mais caseira, ela se isola porque eu acredito que ela não se sente pertencente, né, daquela família. E eu não estou falando que ela tem que ficar paparicando a família, perto da família o tempo inteiro, mas não é natural, na minha opinião, a gente estar sempre meio arredio com a família, principalmente em momentos mais de socializar. Se a gente está, é porque existe alguma coisa ali de errado, né? Então, assim, eu acredito muito que esse choro reprimido que ela tem, e que ela traz esse choro com mais potência nessa parte da infância e se diz caseira porque só socializa quando precisa,
né? Então, isso também é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho que a gente não deveria socializar quando precisa, para cumprir protocolo de nada. A gente deveria gostar de socializar, né? Então, assim, eu vou num casamento só porque é um casamento, né? Mas você gostaria de estar nesse casamento? Você gostaria de estar participando daquilo ali? Ou você está ali porque é da sua família e você tem que estar ali, né? Então, assim, quando eu acredito que a gente começa a cumprir protocolos dentro da família, ao invés de socializar por quem realmente quer, tem alguma coisa errada também ali, tem alguma coisa entalada também ali, sabe? E aí eu acredito que nesse pedaço que a gente já viu até aqui, a parte mais triste, e é o que eu acredito que vai pegar aí no resto do vídeo, é o padrão abusivo do pai, né? O pai já tem um padrão de abuso muito alto, e a gente entende que esse abuso é só um homem safado, é um homem raparigueiro, né? Então ele já tem um padrão de abuso forte. E de contrapartida ela fala do pai, dos padrões do pai e exalta a mãe no é mulher parceira, é mulher guerreira, é mulher não sei o quê, entendeu? E ela é mulher parceira, ela é mulher guerreira exatamente por quê? Porque ela tolerou o pai? Eu não estou fazendo julgamento à mãe dela, não, É. tá? Uhum. Isso não é um julgamento à mãe dela, não, mas eu só estou chamando a atenção aqui pro que a gente entende enquanto sociedade que é uma mulher guerreira, é uma mulher que suporta, É. né? Então, assim, ela é guerreira porque ela suportou, né? Porque ela honrou a família bíblica, né? Então, o cara fez e aconteceu, e a mãe, ela é guerreira porque ela suportou isso. Ela também fala de alguns episódios de situações que aconteceram entre a mãe e mulheres. Eu acredito que esses episódios aí é questão de briga, de choque, né? Como se esse homem fosse o presentinho de Deus, né? E é aquela coisa da gente ficar brigando por um Jurandir que não vale muita coisa e que faz mal pra gente, né? Então, assim, é uma guerra de ego entre mulheres querendo ser escolhida por um homem assim, sabe? Exato. E é um homem que já se mostrou infiel, mas eu não entendo o valor que elas dão à infidelidade, porque elas acreditam que o problema está nelas. O homem está sendo infiel com elas e o erro é delas. Se elas estivessem fazendo, não sei, de repente as vontades Eu dele, ou acredito, melhor, ele teria escolhido elas, mas na prática não é assim. eu acredito que isso aí é várias camadas, né, sociais. Social. Muitas camadas do nosso padrão social comportamental. E dentre eles, eu acredito que é o famoso a gente não dar responsabilidade para o homem quando ele faz alguma coisa errada. Eu atendo várias mulheres que já têm uma certa idade, tá? Não são crianças, não são adolescentes, não são jovenzinhas, não. Que elas sempre estão colocando na conta da mãe, da irmã, da amante, o comportamento É, dele, entendeu? Nunca é é, culpa dele. Então, é. eu sei, tem algumas aqui que eu até perco um pouco a paciência, que eu falo com elas. Que hora que esse homem vai assumir a consequência do que ele faz? Né? Porque, assim, nunca é culpa dele. Tem mulheres que eu atendo aqui no tarô que já estão aqui há quase 5 anos. Eu tenho, vou fazer 6 anos de tarô, mas tem algumas que estão comigo desde o começo. E com a mesma história, com o mesmo padrão de culpabilizar outras pessoas. Recentemente eu falei para uma, eu falei, que hora que vai ser culpa dele? Porque é sempre culpa dos outros, né? Ah, mas se a mãe dele fizesse, se a irmã dele fizesse, nada disso não, entendeu? Ele é um homem adulto, ele tem que fazer as coisas. Então eu acredito muito que essa coisa do eu preciso ter o reconhecimento desse homem vem É, dessa falta da culpabilização que a gente dá, da responsabilidade que a gente dá, né, para o homem quando ele erra. Gente, o Brasil, eu estava vendo uma estatística esse tempo atrás, que o Brasil tem quase 60% de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Entendeu? Das nossa, o crianças número é nascidas de grande. 2020 para cá, as crianças nascidas de 2020 para cá, isso é um dado da Secretaria de Segurança Pública, isso não é um número inventado. Entendeu? Nossa, o Que número é tem grande. quase 60, 40 ou 60%, eu não lembro direito, de homens, de crianças, sem o nome do pai na certidão. Por quê? Porque o homem não precisa assumir essa responsabilidade, socialmente falando, entendeu? Então, assim, eu acredito que está nisso, e eu, como uma espiritualista, eu também vou atribuir um pouquinho aqui a questão que eu acredito que está no karma da família, né? E lembrando que karma não é castigo, karma é aprendizado, né? Então, assim, a gente vai ver mais para frente aí que alguns padrões do que aconteceu com a mãe da Tainá aconteceu com ela. Então, eu acredito que esse padrão é para a ruptura, né, desses aprendizados. Ela teria que aplicar na prática coisas que a mãe não aprendeu. E se ela não aplicar, provavelmente esse padrão vai repetir de novo em outras gerações da família dela. Eu acredito que é muito também desse lado aí também. Bom, mas vamos continuar assistindo.
E chegou a um ponto que a família inteira já estava sabendo pelo que você está falando, né? Ou seja, né? Exatamente. Chegou um momento que eu e a minha irmã já conseguia entender direitinho o que estava acontecendo. Só que eu Nossa, acho que isso afetou mais a minha irmã do que a minha mãe. sua irmã? Tudo que aconteceu. Porque a minha irmã, ela é muito apegada ao meu pai. Então eu acho que até hoje ela sente essa separação. Entendi. E você, para você também foi difícil, né? É, eu acho que talvez o momento que eu tenha demonstrado mais fraqueza, eu acho que pode ser agora, eu contando a história completa. Mas eu sou a favor, assim, de ambos serem felizes. Eu queria que a minha mãe Uhum, separasse desde o início. Eu não vou mentir pra você. Eu não concordo com as coisas que meu pai fez. uhum. Inclusive, teve momentos de eu comparar o meu relacionamento ao da minha mãe muito e falar com o meu parceiro: ah, mas isso tá igual ao do meu pai, você tá fazendo igual ao meu... você é igual ao meu pai, Isso entendeu? isso é muito comum, é. É uma questão, por exemplo, meu pai é muito trabalhador também. Meu pai trabalha muito, muito mesmo. E o meu ex-parceiro é desse. Ele dá sangue, ele trabalha, ele faz dinheiro, ele tá construindo o império dele. Com isso, ele era um pouco ausente, Também. entendeu? Na minha formatura da faculdade, ele não pôde comparecer porque ele estava trabalhando. O Seu meu pai pai? chegou, os dois. Meu pai chegou no final. O meu parceiro, ele encontrou com a gente no barzinho que a gente foi depois. Então, assim, né? Isso eles, eu sempre Nossa. falava. E você tava com quantos anos nessa época? Nessa época, Quando na você época da formou? minha formatura, eu É, acho que eu tava com 21 anos, se não me engano. 21 anos. Não, tô Eu acho fazendo que era aqui os isso mesmo. cálculos. 21, ele tinha 23, vocês já estavam no relacionamento, já Né? fazia já Ele uns 4 conquistou, anos. mas ele conquistou o primeiro bem material dele, objeto de trabalho, com 21 anos. Com 21 anos, ele já tinha o próprio negócio. Entendi, entendi. Hoje ele tem uma empresa, entendeu? Grande, boa, referência. E é assim que a gente vai entendendo e justificando, né? Que a gente fala assim, não, mas é porque ele está trabalhando. E aí a gente vai Exatamente. entendendo e vai levando. A gente não vai, não pega a parte da prioridade, igual você falou, porque a gente fica, ah, não, mas Exatamente. ele está fazendo o negócio dele, a gente tem que ser parceiro. Isso é muito normal, Exatamente. viu? E eu acho que a todo momento eu tentei ser parceira assim ao máximo. É, Até de eu sair do meu emprego para trabalhar com você. Inclusive, eu já trabalhei com ele, né? No ramo dele lá de transporte também. E assim, eu tive um momento constrangedor. Pessoas, mulher, ir atrás dele. você tinha quantos anos Entendeu? nessa época? Você já tinha casado? Você casou com ele, Não, não eu é? tenho pouco tempo casada. Eu casei eu fui morar com ele em 2021 e fiquei acho que 9 meses só. Tá, então, peraí. 9 meses morando É, junto. na sua Essa formatura, era namorado ainda. namorada, a gente mais namorou. A gente até ficou noivo e tal, mas não chegamos a casar definitivamente. Eu falo casado, morar junto. Em Isso, tudo 2021 a bem. gente morou junto, E entendeu? vocês, entendi. Eu vou pausar aqui de novo para eu comentar mais um pouco, tá? Ela fala que a separação, né, dos pais pegou mais para a irmã do que para ela. E por que eu acredito que ela acha isso? Porque a irmã, de alguma forma, externou. Ela engasgou com a separação, né? Porque é evidente que a separação mexeu com ela de muitas formas, inclusive no padrão de comportamento dela da vida adulta, né? Só que ela não externou isso. Então, o que é fraqueza? Fraqueza é chorar, é falar sobre aquilo, né? E por que mexeu com a irmã? Porque a irmã é apegada ao pai. A irmã pode estar só herdando alguns padrões igual do pai, né? E aí encontrou afinidade, encontrou acolhimento e ficou ali. Então, assim, será que realmente a irmã sofreu menos do que ela? Não estou dizendo que sim nem que não, mas estou dizendo que isso são pontos a se considerar, né? Que ela está engolindo o choro, ela não identifica o quanto que ela sofreu com a separação, né? E ela colocou que a irmã sofreu mais, porque a irmã era mais apegada ao pai, mas nem esse apego não necessariamente representa um sofrimento, às vezes é só uma afinidade do próprio caráter de ambos mesmo. Então, assim, muitas questões a se pensar, né? Então, assim, ela se negligenciou muito
nessa parte da infância. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que eu acho que é muito importante, é a ausência do homem funcional. Entendeu? Se o homem trabalha, ele tem meio que uma licença poética para não fazer mais nada na vida, né? Enquanto nós precisamos dar conta de tudo. Precisamos limpar a casa, precisamos cuidar dos filhos, precisamos trabalhar, né? Precisamos, se a gente não trabalha fora, a gente precisa trabalhar dobrado em casa. Uma poeira que estiver fora do lugar, a gente vai ser julgada e condenada, né? Então, assim, o fato dele ser uma pessoa trabalhadora, e eu quero reforçar que ela fala muito disso, né? Que o pai, o namorado, o parceiro é trabalhador, não dá direito para eles serem ausentes dentro de casa. Preteria a esposa e os filhos. Ah, mas ele tem que trabalhar. Se ele não dá conta de fazer os dois, ele que não tem a esposa e filhos. Entendeu? Se ele não dá conta de fazer as suas coisas, ele que não tem a família. Ele que priorize lá as questões profissionais para depois ter uma família. Agora, se ele quer construir uma família enquanto ele constrói um império profissional, enquanto ele trabalha, sim, ele tem que fazer as suas coisas. Né? Então, assim, eu vi também uma frase esse tempo atrás que eu gostei muito, que um homem foda é uma mulher mediana. Né? E claro que a gente não está falando aqui, Meu mas Deus. não é? Um homem Ai, é foda é triste, só. mas a maioria das vezes é. O Entende? nosso Claro que padrão é. sim, gente. Eu não estou falando de casos específicos, eu não estou generalizando, É, eu não estou é, dizendo que é todo mundo, mas quando a gente vai fazer essas é, avaliações, a gente vai falar sobre dados, a gente vai falar sobre estatísticas, né? Então, sim, as mulheres ainda são a maior parte que vão dobrar a jornada de trabalho, é a maior parte que cuida dos filhos, né? Então, é. eu não estou falando que não existe homens que não façam diferente, mas aqui a gente está falando de estatísticas, né? Então, essa ausência do homem funcional e essa romantização que a gente traz para isso também contribui para que os homens acreditem cada vez mais, se eles trabalham e trazem o sustento, conseguem trazer o sustento para dentro de casa, eles são meio que liberados de outras obrigações. Eu acho que vai além disso de se o homem está fazendo algo pelo lar ou não. Pelo que eu tenho visto, se o homem, só pelo fato de ser homem, ele já pode abrir mão de participar da família. Só se tiver faltando realmente as coisas dentro de casa, é que as pessoas criticam. Não se é cobrado ele faltar aos eventos da família. E um evento como uma formatura é algo que se espera a presença de um pai, é algo que se espera a presença de um parceiro. E falar que eles não sabiam disso, eu acho que mostra uma falta de empatia, que eu acredito muito que é um traço narcísico. Com toda certeza, eu acredito que é um traço narcísico, mas ele é um traço narcísico aceito socialmente, entendeu? Como vários outros. Sabe, assim, a questão da falta dessa priorização, né? E eu gosto sempre de dizer que eu falo muito isso para as minhas consulentes, que o que difere homens de meninos é que os homens sabem que o que eles fazem afetam outras pessoas, né? Os meninos estão sempre preocupados só com eles, né? E essa questão da formatura aí é porque é menino, entendeu? Eles estão, assim, extremamente preocupados com o que é importante para eles, né? O que é satisfatório para eles. Vai me tirar da minha roda? Vai me tirar do meu conforto? Então eu não vou fazer. Ah, mas eu sou sua filha, eu sou sua esposa, não interessa. Vai me tirar, vai me deixar desconfortável, então eu não vou fazer. Sabe? E eu também quero chamar a atenção. Ela disse que ele construiu a primeira empresa com 21 anos, né? Por que ele construiu a empresa com 21 anos? Porque ele tem que ter começado a trabalhar com 15 e não pode ter gastado R$ 1 para ele construir uma empresa com 21. Entendeu? Então, assim, qual foi o apoio que ele teve? Que apoio ele deve ter tido? Entendeu? Então, assim, apoio, que ele tenha trabalhado, guardado todo o dinheiro dele para construir essa empresa. E aí eu só estou chamando a atenção para isso, porque, pelo menos aqui na minha mesa de tarô, é muito comum esses homens terem mais apoio do que mulheres para construir os seus negócios, para construir suas casas, para fazer. Dos pais mesmo, entendeu? É muito comum. Então, assim, ela coloca muito na conta dele de que ele fez isso sozinho, de que é porque ele é muito trabalhador. E, desculpa, eu não acredito que seja por aí. Eu acredito que ele é trabalhador mesmo, tá? Mas eu acredito que ele teve apoio que a gente naturalmente, geralmente não tem. E, claro que ele tem o mérito dele, óbvio, mas a gente também tem que reconhecer que eles têm apoios que a gente geralmente não tem.
E uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção é para a famosa mulher parceira, né? O famoso construir junto. É o Eu tô de tomando um novo. ranço dessa frase, construir junto, que eu tenho escutado tanto ela aqui nesse tarô, sabe? Então, assim, claro que a gente tem que ser parceira da pessoa com quem a gente tem que apoiar os sonhos, né? Claro que a gente tem que ajudar nas coisas, óbvio, mas cuidado, gente, com esse nível de parceria que vocês acham que vocês têm que ter com o parceiro de vocês, né? Com essa coisa de achar que a gente tem que ser compreensiva, permissiva, né? A síndrome da salvadora. É, ela chegou a largar o emprego dela. A Tainá comenta isso, que ela, e como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa esperada dela de ser feita, sendo que e a carreira dela. E ela falou que ela foi para outro local, uma área de transporte, parece tipo assim, nem era a área dela. Então, olha o nível do comprometimento É, dela, pelo bem de nós dois, mas e o seu bem? E você? Eu é, tô falando isso porque mais na frente ela fala da dificuldade que foi pra voltar, que ela teve que voltar, inclusive para a área dela como iniciante, e aí depois que ela foi conseguindo promoções pra chegar onde ela tá. Então, ou seja, o atraso que ela sofreu aí é. por causa Essa desse mulher relacionamento. parceira, essa mulher parceira, quando eu vejo muito essa frase, mulher, eu sou uma parceira, e vamos construir junto, tanto da mulher quanto do homem, eu sempre entendo, e até hoje eu nunca tive errada nisso, pode ser que um dia eu esteja, né, que aconteça e eu esteja errada nisso, mas eu sempre entendo que isso é sinônimo de largue a sua vida e venha comigo construir o meu sonho. Porque eu construindo o meu sonho, a gente vai dividir esse sonho junto. Mas o que acontece, na grande parte das vezes, é que você não vai dividir esse sonho. Claro, gente, que vai ter situações específicas que, né, que vão contra essa maré, mas, por regra, não é isso que acontece. Como que você observa isso? É só você observar, gente. Nessa narrativa, é sempre a mulher que está abrindo mão. É a mulher que abre mão do emprego, é a mulher que abre mão do local de moradia, é a mulher que sai de perto da família, é a mulher que faz não sei o quê. É sempre a mulher que abre mão. Como que você está construindo uma coisa junto, se esse junto, o outro nunca tem que fazer nada de diferente? Então não é junto, Olha, entendeu? geralmente é assim, mas pode acontecer o contrário, pode ser do homem, é mais difícil, até porque a sociedade não considera muito legal, que eu não entendo o motivo, que eu conheço alguns aqui que foi assim. E eu acho que o problema de se abrir mão da sua carreira por causa do outro é grave em ambas as partes. Só que, com certeza, a É, maioria das vezes é a mulher que abre mão, até porque culturalmente é esperado disso, isso dela. e assim, e a sociedade, o mercado, ele contribui para isso, né? Porque, por exemplo, É, se precisar de, num casal, alguém abrir mão da carreira, geralmente vai ser a mulher mesmo, que a mulher ganha menos, né? Para fazer, às vezes, a mesma função. Então, assim, tem esses fatores, né? Mas se eu posso dar um conselho, abrir uma aspas para dar um conselho aqui, nunca entregue a sua autonomia de vida por completo na mão de ninguém. Seja um parceiro amoroso, seja um pai, um irmão, seja quem for, nunca entregue a sua autonomia de vida 100% na mão de ninguém. Pessoas adultas precisam carregar o próprio peso. Por mais que precise de uma ajuda ou outra, né? E tá tudo bem precisar, mas a gente tem que ter essa consciência. E eu não estou falando só de parceiros amorosos, tá, gente? Eu vejo muita gente aqui no tarô com quase 40 anos, totalmente dependente de pai e mãe, e acreditando que é uma coisa muito normal, que não tem por que sair da casa dos pais. Eu falo assim, gente, mas como assim não tem por quê? Entendeu? Então, assim, nunca entregue. E se for fazer isso, gente, faça sob contrato. Porque existe muitas mulheres aqui no tarô que estão parando a vida delas atualmente, tá? Da semana passada para cá, eu atendi 2 mulheres que vão parar de trabalhar para cuidar dos filhos recém-nascidos. Para as duas, eu falei com elas: façam sobre contrato. Ah, mas ele vai brigar comigo. Não, faça sobre então, contrato. aí é que precisa fazer Entendeu? mesmo. Porque, Faça sobre contrato. né, Eu eu quero tenho, esperar dele não achar ruim. eu tenho um casal de amigos que o parceiro separou da mulher. Ele pediu ela para sair do trabalho, para cuidar dos filhos, fazer outras coisas em casa. E quando ele se separou para ficar com a minha amiga, ele ficou por 5 anos dando uma pensão para ela, até ela se restabelecer. Entendeu? Por quê? Porque estava em contrato. Entendeu? Isso foi um acordo em contrato. E ele é né? É que eu falo, não estou generalizando, porque eu conheço gente, homens com essa boa compreensão, mas não é o foco aqui do vídeo. Ele é um dos poucos que teve esse senso. E ele mesmo falou para mim, que ele é advogado. Ele mesmo falou para mim.
eu vou fazer esse contrato, eu fiz o contrato para deixar ela mais tranquila na época, e hoje eu pago essa pensão para ela, mas vai ser encerrada aqui tanto tempo. Mas ela já está estabelecida, né, no mercado, ela voltou a fazer faculdade, enfim. Então, gente, faça sobre contrato, se for fazer isso. Agora, uma outra coisa também que eu queria comentar sobre até aqui, do que ela disse, é o constrangimento que ela passou no local de trabalho com outras mulheres. Que ela se Sim, refere ela sobre abriu isso. mão da carreira dela, entra na empresa dele e passa por esses constrangimentos e continua ali. Ou culpa das outras mulheres, né? Porque, É, gente, eu não tô passando a mão na cabeça de amante, não, tá? Eu escracho as amantes aqui na minha mesa. Eu atendo amante também. Essa mesa aqui tem de tudo. Mas, quem tem compromisso com ela é ele, né? Então, assim, se essas mulheres constrangeram ela de alguma forma, foi porque de alguma forma ele permitiu, né? Por que que eu sou contra Por que que eu sou contra perdoar por traição? Porque eu não acredito que a traição acontece do nada, entende? Eu não acredito que ninguém olha para uma pessoa na rua e fala assim: oi, você, vem aqui, vamos ali no campo transar. Ninguém faz isso. Existe uma permissão antes, existe uma troca de olhar, existe o seu cérebro acostumando que aquilo pode, né? Sua mente acostumando que aquilo pode. Existe um consentimento. E eu não estou dizendo que você está com uma pessoa, você não pode apaixonar por outra, mas se você permitiu se envolver com uma, estando com outra, não foi porque aconteceu, entendeu? Foi porque você permitiu, entende? Então, é, eu conheço pessoas também aqui no Tarô que estavam casadas de muito tempo, conheceu uma outra pessoa, se apaixonou, terminou o casamento para ficar com a outra pessoa. Aí, ok, tá? Eu acredito que isso pode acontecer. Mas quando você expõe, quando você faz esse tipo de coisa, é onde está o perigo, é onde está o padrão nocivo, né? E não, mulheres, não. Se tem mulher dando em cima do seu marido, não é porque ele é o gostosão da balachita, é porque ele tá permitindo de um jeito ou de outro, tá bom? Não é porque ele é muito foda, as pessoas estão querendo o que você tem. É porque ele, de algum jeito, flerta com essas mulheres também, tá bom? Vamos voltar para ouvir mais um pouco. aproveite. Como é que vocês se conheceram? Amigos em comuns. A gente tinha uma colega em comum, mas colega de momento. Hoje eu nem tenho contato. E ele, por coincidência, é vizinho da minha avó. Amigo da minha prima, era colega da minha prima lá da rua, as amizades da rua. Então, uma amiga nossa, que estava sendo tipo, muito amiga minha no momento, que era amiga dele também, uniu nós dois. Aí, com essa questão dele ser amigo da minha prima e tudo, a gente começou a ficar. E minha mãe falou assim: Olha, eu não quero, porque aqui em casa, por mais que meu pai fosse errado, ele era o moralista. Tem que ser certo. Ele pode errar na rua. A gente não, aqui dentro de casa tem que ser tudo correto. Você não vai namorar na rua, não existe isso de ficar na rua. Então, se você tá ficando com esse menino, você vai apresentar ele. Aí foi de repente. Aí eu falei, não, então tá, tô ficando com ele e tal. Falei com ele, ó, preciso apresentar minha mãe, senão a gente não vai poder ficar e tal. Aí começamos. Foi tipo meio que por impulso, né? E aí minha mãe marcou dele vir conversar com meu pai. Aí ele veio, conheceu meu pai, né? E aí depois eu fui conhecer a família dele, uma família, assim, excelente. Nossa, tem um amor muito grande pela mãe dele, assim, carinho enorme. Pelo pai também, pelo irmão dele. Eu falo que são pessoas, assim, bacanas. É minha rede de apoio, literalmente, em relação ao meu filho, porque eles me ajudam muito em todos os sentidos. Entendi. É eles que você recorre quando precisa. Tanto quanto o pai também. Uma coisa que eu aprendi, sabe, Isis, é até aqui dentro da minha casa, a minha relação com o pai do meu filho é ótima. Eu acho que melhor do que quando a gente estava junto. Eu não tenho problema, eu não tenho que brigar para ele dar pensão, eu não tenho que brigar para ele ficar com o filho dele. A gente tem um diálogo muito bom, sabe? E isso eu aprendi com a minha mãe, porque ela tem uma relação com meu pai de amigos hoje. Eles se Ah, tá. respeitam e eles têm uma relação muito bacana. E olha que nem tem tanta necessidade, né? Os filhos já tá grande e tudo mais, mas eu acho que o meu filho também mudou muita coisa. Né? Eu acho que a chegada do Pietro mudou muita coisa, tanto aqui dentro da minha casa, quanto dentro da casa dele. Eu acho que a gente precisava desse amor. No início foi um susto, mas depois a gente começou a entender. O Pietro, ele realmente veio com um propósito. E o propósito dele, realmente, acho que foi
unir e trazer mais amor, mostrar o que é amor de verdade, porque isso ele ensinou muito. Legal. Por um filho a gente aguenta muita coisa também, né? Muito. É, Mas eu acho que um então, relacionamento abusivo eu não aguentava, não. Eu preferi sair porque eu acho que quem ia sofrer seria o meu filho. eu acho que é todo mundo. Seu filho não tem nada a ganhar num relacionamento abusivo, porque primeiro que ele vai achar que Sim, aquilo ali é o normal. Então ele vai levar isso pra vida, né? E aí vem aquelas coisas, ou ele vai, assim, aí vai muito depender da natureza dele, ou ele leva como um sim, trauma, ou ele leva de uma forma que acha que todo mundo tem que aquilo ali é um relacionamento, então aquele é o modelo que ele vai querer fazer para ele também. Então, nem a criança sai beneficiada, mas nem os adultos também, porque sim, não é exatamente. bom, é muito sofrimento. Nossa, eu Com acho que você não certeza. tá conseguindo, Mas até o relacionamento abusivo, a gente ainda aguenta muito abuso por conta de Oh, filho. Até a gente falar assim, não, realmente isso passou dos limites e a gente aguenta muita coisa. com certeza. E Somos o que é que te, fortes demais. é, e o que é que te chamou a atenção dele, assim, quando vocês se conheceram, que você quis Ah, eu ficar com acho ele? que foi essa questão dele ser muito responsável, trabalhador, muito novo. Eu muito nova. Falei, eu, minha mãe, eu não vou ficar saindo. Não, não sou de sair, até hoje, né? Não sou muito de sair. Mas ele É, era de sair, não era? o negócio dele é futebol, beber com os amigos, sem ter limite. Até que ele não Pois é, tipo, é, de chegar de madrugada, não. Essa questão entendi. aí, não. É mais fácil eu falar, não, hoje vamos tirar o dia pra sair. Porque às vezes eu gostava de realmente sair. Ele não, o Aham. negócio dele é isso. É futebol, boteco, entendeu? Agora ele cria um amor, agora não há um tempo, por carro antigo, que ia ficar em encontro de carro antigo, mas não tinha tempo pra vamos sair em família, viajar. Com 11 anos de relacionamento, eu viajei 2 vezes com ele só. Duas Mas pelo vezes. visto o E social essas dele viagens também de era bem família. prejudicado, não. O social dele era só futebol. Então, assim, aqueles amigos Sim. próximos mesmo e tal, não E às tem, né? vezes, até que eu posso reclamar que festa de família, igual da minha família, ele vinha e ficava de boa. Festa de família, mas também não era muito fã de festa de pessoas de fora, do fulano, do ciclano, do beltrano, não. A mesma coisa do meu pai, pai dele. Entendi. Não gosta muito de ir em festas fora. E eu não, eu já sou super despachada, converso com todo mundo. Igual eu te falei, eu sou na minha, mas se faço presente. Se você me convidou para uma festa, eu faço questão de ir. Você me Uhum. convidou, sabe? Me senti especial. Ele não é muito disso. Mas aí como é que era isso lá no início do namoro? Que você tinha 17, ele tinha 19. Você tava saindo com as amigas, não? Ou você não saía mais quando você começou o namoro? Como é que Muito era? pouco. Não, aqui em casa não tinha isso de sair. Aqui em casa Vocês não não. saíam. Aqui em Vocês não casa saíam. era cinema, era shopping. Eu não tinha isso de ir pra balada, de ir pro pagode, de ir pro sertanejo, de ir pra uma boate. Aqui em casa Mas não. nem na época de faculdade, nada? Aí eu já tava namorando, né? Aí eu já estava com ele. Entendi. Aí eu não Aí você ia. não saía por causa dele. Não saía por causa dele, eu tinha um relacionamento. Eu acho que não seria legal eu, por exemplo, ir pra boate, não é a vibe dele, vou deixar Aham, ele ir sozinho com as minhas amigas. E se fosse o entendi. contrário? Eu não ia gostar que ele fosse. Então eu respeitava, pra mim é de boa. Pois Apesar é, de que eu não sou. mas ele fazia, mas ele saía. Ele Ele continuou ia, fazendo as todo coisas que sábado. Ele ele continuou seguindo a vida dele do jeito que ele queria. Sim, Você que deu e aquela eu tenho parada na certeza que sua. se eu falasse, eu vou pro pagode com as minhas amigas, ele ia falar, tá bom, vai. Mas você queria, não é? Só que pra mim, gente, eu tenho um relacionamento, como que eu vou Então não sozinha? posso. Entendi. E você acha que ele ia deixar? Que não ia achar ruim nem nada? Que ele ia tudo bem? Sim, ele Então confiava pronto. muito em mim. Acho que até hoje ele confia muito em mim. Ele, acho que é uma das pessoas que ele mais confia na vida dele. De, tipo, compartilhar coisas importantes. Tipo, guarda isso aqui pra mim e me devolve quando eu falar. Ele confia muito em mim. E realmente, eu nunca dei meio motivo pra ele desconfiar de mim de nada. E de fato, não. Não Entendi. mesmo.
Não, é porque isso da confiança não são todos não, tá? Geralmente aqueles que aprontam são aqueles que mais sufocam. Então, esse Isso eu não se posso aí a gente reclamar. nunca vai ter, mas pode ser que ele achasse Exatamente. ruim? Pode ser, mas pelo que tudo indica, ele não acharia, né? Não, eu acho que ele não acharia. Nunca Entendi. perguntei, até, mas eu acho que Agora seria de foi. boa. É bom, pelo menos não seria tão sufocante quanto os de outros que a gente já viu aqui, né? Mas talvez se eu fosse muito, seria. Pensando por esse lado. Se eu, então Nunca tá, se vai pro sabe. futebol que eu vou sair hoje. Nunca se sabe. Se pensar pelas outras histórias, vamos ver a evolução desse aqui, vamos descobrir. Mas você foi morar com ele quando? Você já estava com quantos anos? 27, 27. 26, Nossa, 26, 26, desculpa, 26 anos, que foi já quando a estava há gente um bom teve o. tempo? Já, ué. A gente foi É. 11 anos junto, praticamente. Aí foi quando tava acabando a pandemia, já tinha ganhado meu bebê, a gente conseguiu o apartamento, né? Que ele conseguiu comprar o primeiro apartamento. Hoje ele já tá no segundo, né? Muito maior, muito mais bonito, inclusive. Aí a gente falou, não, agora vamos, vamos tentar, vamos mudar. Nisso a gente, antes de eu engravidar, a gente ficou um bom tempo separado, né? A gente ficou mais de 9 meses terminados. E eu acho que aí que desandou, assim, de vez. Tá, Eu mas acho muita que calma aí, então. Então calma que a gente tem que chegar nisso aí. Porque não deve ter terminado do nada, né? Deve ter terminado por algum motivo, né? é, Então já no com certeza, início. No início você ficava mais quieta, mais caseira. Então você realmente não deu sim, motivo para ele em nenhum momento te isolar dos amigos. É meio que você acabou ficando isolada por tabela, né? Porque é, como você não saía por conta dele, do relacionamento, ele também não apoiava você nessas saídas, né? E, e sua família não tinha problema nenhum em relação a isso? Ah, seu pai, você falou que seu pai não aceitaria mesmo, mas e sua mãe também? Pela sua mãe, você não. Tudo bem ficar em casa, mesmo na faculdade, mesmo com os amigos, tá tudo bem? assim, eu não me considero isolada 100%. Mas eu realmente não saía. Hoje, por exemplo, eu saio muito mais. Mas, igual, tinha encontros de faculdade, até mesmo por questão de trabalho, né? Acho que teve um que foi aqui na minha casa e ele participou, não teve jeito, né? Mas a minha mãe, pra ela, tranquilo. Ela falava, né? Porque quando eu tinha 15 anos, eu saía com a minha mãe. Eu gostava de sair com a minha mãe. Minha mãe me levava pros barzinhos, assim. Aí ela falou, ela sentia, falava, eu sei que você gosta de sair e tal. Ele é totalmente diferente, mas assim, sempre, minha mãe sempre gostou dele, isso nunca foi um problema, né? Só que minha mãe percebia, assim, que eu entrei para um relacionamento e meio que me isolei, né? Isso E, mudou um pouco nas festas de família. Nas festas de família, igual eu falei, por parte de mãe, era tranquilo, ele frequentava numa boa, da minha família, por parte de mãe, parte de pai, não, e da parte dele também, só os parentes que ele realmente tinha muito contato. Inclusive, a tá, gente e a tem. parte de pai era não por causa de quê? Você também não ia? Ah, Ah, é. então tudo bem. Então faz todo sentido ele não ir, porque né, você queria fazer Mas lá. eu sou um pouquinho mais presente na família da minha mãe. Entendi. Do meu pai, eu sou mais. E ele nesse início também de relacionamento, então ele saía com os amigos, na verdade ele continuou com você, ele tinha você, mas ele ainda continuou com a vida que ele tinha antes, né? Ele não abriu mão de nada. Vê se eu entendi Não, certo, tá? era futebol todo sábado, 1 hora da tarde, e aí bebia até não sei que horas, e quando dormia, esquecia. E aí não atendia o telefone, aí eu ligava lá pra dele. Ele tá aqui dormindo, que chegou, futebol, bebeu, entendeu? Raras vezes que só jogava futebol e vinha aqui pra casa. Tinha que ter essa resenha, tinha que ter esse encontro. Até hoje tem, tá? Vamos lá, né? Falar mais um pouquinho. Medição de valores, né? Que é a primeira coisa que eu vejo aqui. Ela fala assim, gente, pra mim, namorando, sair sozinha, por que ela acha que isso é tão absurdo? Na minha visão, é por dois motivos. Primeiro, porque é o que ela aprendeu como valor, né? Como relacionamento, como sociedade. Segundo, porque eu acredito que é o que ela também queria buscar no relacionamento dela, que ela não tinha lá com o pai e com a mãe, né? No relacionamento da mãe.
né? Agora, uma coisa assim que é muito perigosa para mim é essa confiança, né? Que ela diz que ele tem com ela, né? Para mim, isso é só uma técnica de manipulação. Isso me chamou Mas por atenção que você também, não... por isso que eu até cheguei a comentar com ela sobre e se você saísse? Mas mesmo assim, ela ainda Pois é, comentou. eu vou É, falar também sobre esse negócio de sair. Essa confiança que ela diz que ele deposita nela, por que eu acredito que é uma técnica de manipulação? Porque ele confia nela, mas ele age em outros aspectos, em outros lugares, de uma forma muito contraditória. Então, é, se ele realmente confiasse nela, não existiria essas contradições, né? E a gente que estuda o comportamento humano, principalmente essa questão narcísica, histriônica, né, da coisa, a gente entende que uma das técnicas de manipulação narcísicas é o parceiro dizer para você que confia em você, criar uma falsa ilusão de confiança, até para ele ter escudo quando ele errar, sabe? Porque aí ele faz alguma coisa, ele vira para você e fala assim: Mas eu confio em você, eu confiei em você, eu te entreguei a senha do meu cartão. Olha como que eu confio em você e você ainda está duvidando de mim, entendeu? Eu confio em você, você que não confia em mim, entendeu? Então eu acredito que tem muito esse lugar aí dessa confiança toda que ela diz que ele tem nela. De ser um escudo, né, uma armadura, para que ele, na hora que ela aponte qualquer coisa contra ele, ele tenha esse respaldo da confiança. Mas eu confio em você, né? E eu acho isso tão perigoso, sabe? Mas tão perigoso de muitos lugares. No caso da Tainá, até que não, mas pelo menos não por enquanto. Mas eu já vi tantos casos aqui no tarô da mulher criar uma resistência com aquele parceiro, porque ela acredita que existe uma confiança, né? Então, assim, confia, então você tem que ser coerente nos outros lugares também, né? Essa confiança, não é, ele confia em mim porque ele tá me dando a senha do cartão. Esse cartão pode ser roubado, pode ser clonado. Tô dizendo que tá? Tô dizendo que isso não é sinônimo de confiança, né? Então, assim, para mim tem alguma coisa de muito errado nessa história da confiança aí. Esse negócio de ir pro pagode sozinha, né? Eu não vejo nada de errado. Você tá namorando com alguém e você poder sair com seus amigos ou fazer alguma coisa sozinho. Eu não vejo nada de errado nisso. Por que eu acredito que isso pesa e por que eu acredito que isso travava ela? Porque ela não tinha as outras coisas, entendeu? Se ele fosse um cara que saísse com ela, que priorizasse ela em determinados momentos, né, que ele desse atenção para as coisas que são importantes para ela, o fato de sair pro pagode de vez em quando sozinha não iria pesar, entende? Mas como ela não tinha nada disso, ela falava: gente, mas tem alguma coisa no subconsciente, fica, tem alguma coisa muito errado. Eu não saio com ele, agora eu vou sair sozinha, né? Eu falo isso pelo que eu estudo, eu falo isso pelo que eu vivi em relacionamento de abuso também. Que tem muita coisa no meu antigo relacionamento que foi pro peso 2 porque não tinha o peso 1, não tinha, sabe, o anterior, não. Então tem muita coisa no meu antigo relacionamento que normalmente não iria me incomodar, mas me incomodava porque eu não tinha o básico, né? E eu acredito que é muito o que aconteceu com ela nessa questão do pagode. Muita coisa ela achava normal, ela achava estranho, primeiro pela questão da criação, segundo porque ela não tinha o básico, né, dentro mas de casa. eu acho que a parte grave aí também, pra mim, pelo menos, foi a idade que isso aconteceu. Porque você tá no seu primeiro namorado, você tá na adolescência, adolescente anda em grupo, faz parte do desenvolvimento de um adolescente ou grupo, e você está abrindo mão daquele grupo para não sair por conta de um namorado e acha que isso é o que deveria ser feito mesmo, que um relacionamento sério é isso. Você pode ter um namorado, mas pode ter também sua vida social. Você não precisa ficar. Isso não significa que você está traindo o seu namorado. Isso não significa que você está sendo desonesta. Mas existe esse. Faz parte do ser humano. Se você se isola já na adolescência para viver em função de outro, complica a sua fase adulta. Então, mas eu concordo com você, mas eu acrescento ainda essa parte de ser também da criação. Eu não acredito que Claro. esse adolescente, a idade influencia, obviamente, mas eu não acredito que o adolescente ele formou essa opinião ou ele se isolou de forma aleatória, né? Até aqui a gente identificou várias coisinhas que aconteceram com ela e fez com que ela naturalizasse isso, né? É. Entender que tá tudo certo não ter amigos, não sair muito, ou sair só com ele, né? E eu acredito que tem a ver o fator idade, tem a ver o fator criação, e tem a ver o fator dela não ter o respaldo
dela não ter tido outras coisas na relação, que acabou pesando muito o fato de cada um ter a sua individualidade, sabe? Porque, para mim, ainda eu bato muito nessa tecla, no sentido de que se o seu relacionamento tem uma individualidade saudável, né? Tem uma vida saudável, né? A sua individualidade, ela naturalmente vai acontecer, entendeu? E eu acredito que ali, nesse caso dela, até por conta da idade, eu acredito que faltou esse respaldo do pai, da mãe, até porque a gente já entendeu que o pai e a mãe não tinham também essa estrutura para dar, né? E isso foi se estendendo para a vida adulta, né? Foi se estendendo, porque isso começou lá nos 17, mas foi até os 26, né? Então isso foi Sim. se estendendo para a vida adulta. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também é para duas falas dela que me chamou a atenção. E aí foi que desandou de vez, né? O relacionamento dela já tinha desandado há muito tempo, indiferente do que ela vier a falar agora, o relacionamento já estava acontecendo, já estava ladeira abaixo há muito tempo, né? Até aqui a gente já viu vários pontos, mas eu quero chamar a atenção para isso, porque eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim: aconteceu do nada. Não foi do nada. Olha o tanto de coisa que a gente já comentou aqui, né? Até esse ponto aqui, de coisas que já vinham acontecendo. Então não desandou de vez aqui, desandou de vez já muito antes. E outra coisa também que eu quero chamar a atenção é para as fases da vida do homem adulto. Uma outra coisa que eu estou tomando ranço profundo é da quinta série, entendeu? E o quanto que a gente faz piada, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente faz muita piada com a quinta série masculina. O homem nunca sai da quinta série. Os 40 primeiros anos de vida do homem, ele está na adolescência, né? Naturalizando esses comportamentos imaturos, infantis. Então, assim, a gente é fase, né? O ser humano, ele é cíclico, né? Então, o que que faz? Eu fico me perguntando, às vezes, assim, o que que faz um homem adulto achar que ele tem direito de ficar 40 anos na mesma fase, no mesmo momento, repetindo as mesmas coisas, sabe? Isso tem trago assim, uma certa irritação, tanto do homem quanto da sociedade, principalmente das mulheres que se envolvem com esses homens, naturalizando esses comportamentos, né, de quinta série. Mas você tem que Achando que pensar que isso a é mulher fica bonito. com ele também, aguentando a quinta série, aceitando a quinta série e ainda achando que tá sendo guerreira, ainda achando que tá batalhando pelo relacionamento. Tem isso também. Essa parte é maravilhosa. Aquela Eu sensação falo de que se pra... você perder mão daquele relacionamento, você vai sair fracassado porque você fez errado, sendo que o relacionamento é composto por duas pessoas. Um pode ser quinta série eternamente e você tem que ser madura eternamente? Oi? Tinha que ser um Não, e apoiando ela o fala outro. assim, não, ele sempre foi assim, ele vai pro futebol, bebe, não sei o quê, não sei o quê. Falo, minha filha, ele não deveria ser sempre assim. E não estou dizendo que ele não pode ter um hobby, que ele não pode ter o futebol, que ele não pode ter o ritual do futebol dele. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se ele quer ter isso, ele tem que dar conta das outras coisas também. Entendeu? Ele não pode ter só isso. Você sabe, né, que eu frequento terreiro, eu consulto com entidades, e teve uma entidade uma vez, né, da falange aí, dos malandros, né, seu Zé, me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou para mim assim: minha filha, homens não brincam, eles testam limites. Fica esperta, entendeu? Daquela chamada de atenção delicada que você conhece das entidades de Umbanda, né? Porque eu estava falando uma situação que tinha acontecido comigo e eu falei assim para essa entidade: mas eu não sei se é eu que estou sendo chata, porque talvez ele estava só brincando, né? Aí essa entidade olhou para mim e falou assim: minha filha, homens não brincam, eles testam limites. Fica esperta. Então, assim, não existe esse negócio dessas brincadeiras, essas coisas aleatórias, entendeu? Tem Eu alguma coisa trocaria por por trás disso. narcisistas não testam. Eu trocaria por narcisistas não testam. Não brincam, trocam limites. Porque pode acontecer com homens também. Mas é Tá? super verdade. É. Então, assim, essa naturalização de uma fase da vida eterna, né? Já tá cansando, já deu, já, né? Vamos continuar vendo aqui mais um pouco. Até hoje. Só que E ele se precisa você tem seus trabalhar. compromissos, como é que faz? Como é que faz isso? Se você tinha um compromisso, uma festa, alguma coisa assim, da família, no sábado, 1 hora, almoço, ele não Ou ia. eu não ia, porque eu ia estar sozinha, ou eu ia sozinha mesmo. Então, entendi. Já E era algo já teve normal. momentos de tipo assim, e eu acho que eu cobrava muito dele estar presente comigo, e Normal. acho que o ódio dele era quando eu de fato obrigava ele a estar comigo. Quando eu ameaçava mesmo, pegava pesado, era até errado. Por exemplo, um casamento lindo, maravilhoso, de um amigo da família que teve um campo, 1 hora da tarde, e aí tinha um jogo importantíssimo do time.
Aí eu fiz ele ir comigo no casamento. Eu falei, eu não vou sem você. E aí meus pais. E aí ele foi daquele jeito, né? Foi. Antes não tivesse ido. É. E meus pais, nossa, você é muito ignorante. Não tinha necessidade disso. Ele podia ir pro futebol dele, você podia ir pro casamento. E aí depois você se encontrava. Depois do casamento, vocês poderiam fazer algo juntos. O casamento começou 1 hora, terminou 6, vocês se encontravam 8, ia passear, ir pra um barzinho, fazer algo. Tinha necessidade disso, dessa briga toda, sabe? Eu pensava, nossa, peguei pesado, né? Porque ele ia, ficava com aquela cara, não entrou. É tudo ponto de vista. Se ele tivesse alguma coisa, um casamento da família também, ele iria faltar também para ficar com o futebol, entende? Desse jeito parece ser muito isolado. Aí é aquele negócio, você não tá se sentindo bem com uma coisa. Você não vai externar de alguma forma, entende? Ficar com isso para você também não é bom. E se tava tão ruim Exatamente. assim para ele, né? Para ele achar ruim também não precisava também, né? Então, podia ter sido mais Exatamente. sincero, eu acho. Acho que podia ter rolado mais sinceridade. Do tipo, olha, isso aqui eu não abro mão Foi por mim mesmo. Se mesmo. quiser ficar comigo, é por assim. É desse jeito. E aí, se for o caso, termina, ou coisa do tipo, por mais doloroso que seja, mas pelo menos fica bem Sim, claro que, olha, é isso e ponto. Eu não abro mão, acabou. sim, Né? Do que, eu vou então, exatamente. e vai, e apronta, e vai. Que aí você nem aproveitou. Atrapalhou seu encontro. Nossa, fazer o casamento todo chateada, chorando. E seus pais também não te apoiaram também, então também fica chato 2 vezes, porque aí você ainda tem esse problema ainda de ficar se E o clima cobrando. ruim, né? Complicado. Clima ruim. Tá, então vocês tiveram esse relacionamento por muitos anos, né? Dos 17 aos Bom, 27, aí vocês, com 27 vocês terminaram. Quem que terminou? Ou não, falei errado. eu, eu terminei. Na Era verdade, eu que 10 anos explodi, depois. assim. Foi a gota pra mim. Eu falei, não, eu preciso. Pra mim não dá. Eu acho que só vai piorar. Quando eu cheguei no ápice do meu surto, assim, que eu vi que eu ia matar ele em algum momento. Que eu já Tá, tava mas o que que assim. foi acontecendo que você chegou a esse nível? O que que foi acontecendo aos poucos, assim, que você foi saturando? Primeiro que eu acho que a gente já não tava mais com o mesmo sentimento um pelo outro. Eu acho que o foco dele nunca foi. Eu acho que família até então não era prioridade para ele. Eu acho que a empresa dele era prioridade. A vida dele era Tá, prioridade. isso aí Né? O desde o início, financeiro né? dele É, desde o isso aí início. desde o Ele sempre início. buscou, ele sempre buscou muito isso, construir o império dele. Não tá Uhum. errado, né? De uma forma ele não tá Depende. errado, né? Tá lá. Depende. Depende. Eu, exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar, assim, correr atrás, conquistar nossas coisas, mas a gente também tem que ver quem está do nosso lado, né? A gente também tem que Exatamente. priorizar isso, É. né? E então a gente passeava, a gente fazia nada Isso. diferente, entendeu? Ele. A gente não tinha Mas ele te momento. tratava bem? Ou de vez em quando ele dava, sei lá, uma palavra atravessada, alguma coisa do tipo? Ele costumava te tratar bem? Ele é muito sem paciência, até hoje. E eu acho que depois que Sempre eu foi, desde o terminei, início? sim, ele é bem sem paciência. Acho que ele tá aprendendo tendo empresa, porque hoje ele tem uma empresa com acho que 15 funcionários e tem fornecedores e tal. Então eu acho que ele tá aprendendo, tipo, eu tenho que ter paciência. E hoje eu acho que separado, assim, eu aprendi a lidar. É ele no canto dele, eu no meu. Pronto, acabou. Entendeu? Eu não tenho que lidar. Não é uma obrigação minha mais. E Olhando pra então, trás. quando, quando ele chegava estressadinho, né? Eu deixava ele lá na dele, porque a gente não podia falar nada. Então chegava num ponto que eu tinha medo de falar, vamos sair? Porque eu Pois sei que é, não ia sair. mas o que você Vamos acha que viajar? você. O que você acha que fez você ficar nesse relacionamento que talvez eu tenha entendido mal, tá? Qualquer coisa você me corrige. Mas Tá. se já era desse jeito desde o início, o que te, o que te fez ficar com ele por tanto tempo, entende? Se ele já desde o início já não priorizava você, não te auxiliava nem com família, nem com amigos, seus amigos em comum, pelo que eu tô entendendo também, já não existiam, né? Porque você chegou a ter uma no inicinho e depois
já não ficou próximo mais. E- O que fez você continuar com ele olhando para trás? Vamos fazendo uma análise assim, olhando para trás. O que te fez ficar com ele por tanto tempo que se você de repente tivesse visto antes, talvez você não tivesse ficado tanto tempo com ele? O que te fez Ah, ficar? E o que assim, te fez, o que te faria não ter ficado? Acho que são duas coisas diferentes, né? Acho que eu confundi tudo aqui. vamos lá. Eu acho que me fez ficar, principalmente depois, que eu falei que a gente ficou um período terminado, aí a gente reatou. Acabou que eu engravidei, não foi proposital, porque eu tava pronta para colocar silicone, inclusive eu operei, coloquei o silicone, estava grávida, não sabia. E aí Ó, depois disso, eu acho que foi nosso filho, que a gente pensou, não, vamos tentar, entendi. e agora a gente vai deslanchar. Porque foi uma mudança na vida dele drástica, tanto de profissão, foi quando ele deu o pontapé inicial dessa nova empresa dele, que começou pequena e hoje já está muito grande. A minha gravidez, né, o apartamento, então nós pensamos, agora é a hora de tentar e fazer dar certo, Entendi. né? Então Mas foi antes muita. disso, vocês ficaram 10 anos juntos. O que te levou a Eu acho ficar que foi com o ele 10 apego anos? mesmo. Hã? Acho que foi o apego mesmo de primeiro relacionamento. A gente, Entendi. independente de tudo, aqui em casa, aqui na minha casa e na casa dele, a gente era muito amigos, sabe? As nossas famílias criaram laços. Né? A mãe dele trabalha com a minha irmã, Ah, entendeu? O pai dele vem na minha casa tomar um café. Eu tenho um carinho enorme. A prima dele é uma das minhas melhores amigas. E era nós entendi. quatro. A gente tinha esse casal que era nosso parceiro também, até hoje, né? Então, assim, eu acho que foi o apego, foi o laço que a gente criou, foi de querer tentar dar certo por todos. E todos torciam pela gente, sabe? A gente Essa parte que eu acho sempre teve. interessante, ninguém ter visto a falta de prioridade dele em relação a você, entende? Essa parte que é bem Uhum. interessante. Não Eu que seja acho que eles diferente das outras, tá? Das outras entrevistadas. Não que seja diferente, mas eu sempre fico pensando assim, gente, como é que pode, né? As pessoas ao redor, os pais, não terem visto. Ainda mais quando é adolescente, que quando você é adolescente, você é imaturo mesmo. Não tem jeito, não tem como você cobrar a maturidade de um adolescente. Os pais talvez não tivessem essa maturidade para conseguir ver, entende? Também tem isso também, né? sim, Você não é porque a sim. pessoa tem idade que a pessoa tem maturidade, né? Mas olha, foram Assim, 10 anos dedicados a uma pessoa que não se dedicava a você. E você, aquela parte da adolescência lá que você podia ter curtido mais, você ficou mais presa. sim, exatamente. Não que eu não tinha amigos, que eu não tivesse amigos. Sim, igual essa prima minha que é vizinha dele, que hoje é madrinha do nosso filho e tudo, a gente sempre moveu uma parcerona, né? Teve amigos que eu realmente afastei de fato, mas teve amigos que eu mantinha contato, assim, né? Não de sair, porque eu Uhum. realmente não era de sair, de dar rolezinho, disso, de aquilo, não. Isso era raro. Mas porque você Mas, gosta, mas você que se segurou, né? sim, Entende? não. Porque Isso é você fato. gostava. É. Não vou mentir, até hoje eu gosto. Não sou muito. Hoje eu entendo, falo, meu Deus, eu poderia estar vivendo o que eu não vivi hoje, mas eu realmente não tenho pique. Não tenho pique de rolê, de chegar. Vamos lá. Presença, gente. Nunca cobre presença, sabe? Ela falando assim, ele cobrava, era até errado. É errado você ficar cobrando a presença, mas é mais errado ainda a pessoa não entender quando ela se tem que se fazer presente em alguma coisa, né? Então, e depois ele ir no casamento, ficar lá com cara fechada, igualzinho uma criança mimada, birrenta, né? É uma falta de senso de prioridade. É, e aí, pegando esse link aqui do que ela falou dele, casamento, birrento, a gente vai já lá para a questão de quando ele chegava sem paciência, do humor da casa, né? Gente, só quem viveu numa família assim sabe o tanto que é ruim você ter o humor da casa medido por um humor de uma pessoa, sabe? Então, assim, isso é nocivo num tanto, inclusive para as crianças, né? Que às vezes a mãe acredita, naturaliza isso, mas isso é nocivo num tanto, né? Então, assim, meu pai, eu sou do interior, né? E meu pai, ele anda muito de bicicleta. E ele tem problemas com álcool, né? Então, assim, às vezes ele chegava em casa, do jeito que ele encostava a bicicleta na parede, a gente sabia se ele estava bêbado ou não, se ele estava com raiva ou não.
sabe? Se ele estava estressado, de bom humor. E isso é muito prejudicial para a gente na vida adulta, né? Então, quero chamar a atenção aqui para essa coisa do cobrar a presença, mesmo a pessoa indo, a pessoa tá lá não significa que ela tá presente, né? Mesmo a pessoa, já é ruim você cobrar, e mesmo a pessoa ainda, a pessoa tá de cara fechada, o humor da pessoa controla a temperatura da casa. Aí, como se isso tudo não fosse o suficiente, ainda tem os pais que naturalizam, né? Então, assim, que acham que aquilo ali de alguma forma é normal. E aí, nesse momento aqui, eu quero chamar a atenção, porque aí ela passa, deixa de sofrer o abuso, na verdade, eu acho que ela já sofreu bem antes, mas aqui para mim fica nítido nisso, o abuso que ela estendeu para a vida adulta no relacionamento, mas que ela já sofreu em casa, né? Então, assim, gente, da onde que é normal um cara não poder abdigar, né? Um pai de família não poder abdigar de um dia do seu futebol para poder estar com a família, uma vez que quase nunca ele faz isso, né? Porque se ele fosse uma pessoa presente em outros momentos, talvez esse momento não teria tido esse peso que teve, né? Mas aí não, ele não era presente, e os pais culpabilizando ela, né? E aí, nesse momento, gente, eu vou entrar um pouco dentro da neurociência, que eu acredito que aconteceu isso aqui, que é a desassociação da realidade. É quando você começa a acreditar que você tá louca, que você é muito chata, que você não deveria ser do jeito que você é, sabe? Você começa a sair da sua realidade mesmo. Isso é um reflexo neural. Isso não é um reflexo da sua cabeça, né? Essa dificuldade de organizar os pensamentos, ver o que é certo e o que é errado, é uma dificuldade neural. E uma outra coisa também que eu quero estar chamando a atenção aqui é para provenção emocional, né? Ela exalta muito ele em dizer que ele sempre procura ter um império, ser trabalhador, né? Como se isso assim fosse a única coisa que ele tem para oferecer, né? E agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Isso é um problema dos homens, né? Que a sociedade implanta nos homens. Eles só vão ter valor a partir do que eles conseguem prover materialmente falando. Quando eles não têm valor material, eles perdem automaticamente valor. Gente, homens precisam prover, lógico, mas precisam prover emoções acima de tudo. Como as mulheres estão ganhando muito espaço, conseguindo espaço dela material, os homens estão ficando perdidos. Eles estão olhando para o lado e falando, ah, precisa de mim com dinheiro, tá? Precisa de mim para quê? Eu não sei para mais nada. Entendeu? Então, assim, isso acontece porque o homem ele não entende que ele tem que prover emoções. E esse rapaz, quando ele deixa de priorizar a família, deixa de priorizar outras coisas em prol dessa empresa dele, eu acredito que ele foi criado nesse meio entendendo de que ele só tem valor a partir do material. Mas nesse caso aí também é por conta do futebol, viu? E a aceitação, talvez, dos pais dela fosse por causa do império, né? Mas na prática ele não foi nem por conta que ele estava dedicado ao trabalho, é por conta do futebol. Não, sim, aqui a gente já tá, eu tô nessa outra pauta, né? Esse caso do casamento é por causa do trabalho, ou por causa do futebol, perdão. Mas aqui nessa parte da provenção emocional, é quando ela sempre repete, você pode reparar que ela sempre É. fala e volta. Não, porque ele é muito trabalhador, ele é muito bom, ele tá construindo um império, ele não sei o quê, entendeu? Então, assim, o O valor, será que apartamento o agora é valor melhor do que o dele, outro. O será que o apartamento agora valor, que ele arrumou é melhor do que o outro. Ou seja, você vê que é, ele tá indo muito bem. O valor é. será que o valor também dele para ela não tá também só nessas coisas materiais? Entendeu? Então, assim, essa falta de provenção emocional, uma hora vai pesar, gente. Sabe? Não tem coisa mais bonita do que um homem que sabe prover com até emoções, com a terapia em dia. Né? Não tem uma coisa mais bonita do que um homem com a terapia em dia. Bom, uma outra coisa também é sobre a mudança que a paternidade causou na vida dele. Eu escuto muito e eu aprendi muito que o narcisista ele faz tudo virar sobre ele, né? E ela aí nesse vídeo, pelo menos até agora, eu não sei se ele que plantou isso na cabeça dela ou se ela naturalmente já foi meio que puxando para isso, mas todas as questões ela transforma nele, né? Então, assim, a paternidade mudou ele. E o que a maternidade mudou nela, né? Então, assim, ele ficou mais sem paciência, ele ficou mais desesperado por dinheiro, ele ficou isso, ele ficou aquilo porque queria ser pai. E nela, o que a maternidade causou nela? Né? Então, assim, ela não transforma nada sobre ela, né? Você pode reparar.
Quando ela É, comenta sobre ela comenta como se fosse dele. Por exemplo, nós achamos que nós resolvemos lutar pelo relacionamento quando soubemos do filho. Nós? então, assim, essa parte a gente não sabe, né? Se ela foi plantada isso nela, ou se é uma coisa natural da criação dela, né? Mas o fato que é uma coisa a se chamar a atenção de que ela está sempre transformando tudo sobre ele, né? Então, é isso. E agora a gente está entrando numa parte também que eu acho extremamente perigosa no ciclo do abuso, a plateia, né? Famílias próximas, pessoas parceironas, amigos de não sei o quê, né? Essa coiseira toda. Gente, eu disse lá na minha entrevista e eu vou dizer aqui, eu não acredito em cura sem contato zero. Quando você tem filho, é mais difícil você fazer esse contato, acredito eu, né? Porque eu não tenho filho. É mais difícil até você controlar as raivas, né? Que você vai passar com relação às situações que estão acontecendo. Mas essa família próxima de um ciclo desse de abuso, para mim, de uma forma bem curta e grossa, é só a plateia do narcisista. Entendeu? Tô dizendo que eles não gostam um do outro, que eles não têm um carinho um com o outro, até porque eu acredito que o narcisista ele constrói essa plateia também, da mesma forma que ele manipula a vítima, ele manipula a plateia também, né? Então, assim, gente, tem que colocar na cabeça que o narcisismo ele gosta de plateia. Sempre vai ter gente em volta dele aplaudindo o que ele tá fazendo, entendeu? E eu não tô dizendo que todo mundo que tá em volta dele é narcísico também, mas é plateia, sabe? Então, essa família toda que gosta muito dele, que gosta muito dela, por que que ele. Você até comentou aí numa parte do vídeo com ela. Poxa, a família não via o que estava acontecendo? Não vê. Por que que algumas pessoas não veem o erro que está cometendo? Porque o ambiente que ela vive, isso é natural. No ambiente que ela vive, isso é normal, entendeu? Então, de alguma forma, aquele ambiente ali naturalizou ele agir dessa forma. Então, para eles, não tinha nada de errado, né? Então, vamos continuar vendo aqui. Mas eu sinto isso, que eu não vivi minha adolescência. Eu acho que a gente começou um relacionamento muito novo, né? Os meus pais tinham ele como filho, também. Até hoje, eu acho que minha mãe, assim, considera ele como filho. Minha mãe tem um carinho muito grande por ele. Independente de qualquer coisa, ele sempre tratou ela muito bem, com muito respeito. Aqui a gente sempre foi de sentar e conversar e tentar resolver as coisas, né? E ele sempre foi muito sincero com ela, de sentar e conversar e dispor. E então eu acho que por isso as pessoas começaram muito novos, né? Mas também o ponto positivo dele é que ele era esforçado demais e que ele sempre pensava no futuro, no nosso futuro, né? Na nossa casa, vou comprar um carro, né? Quando a gente tiver um filho, aí nosso filho ele vai nascer, já vai ter isso, isso e isso. Essa parte ele aprendeu com o pai dele, a ser muito controlador, questão financeira, sabe? Essa parte é do pai dele. Por um lado eu acho bacana, mas por outro eu acho exagero. A parte profissional toda voltando para o centro. Reparou esse pedaço? Roda, 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 volta para a questão do dinheiro. Aquela hora que ela comenta que ele sempre foi sincero com a mãe dela, que eles sentavam e conversavam. Aquilo ali também me dói um pouco escutar. Para mim, é só a construção da plateia. É, a Entendeu? manipulação. Mostrando o quanto ele é um bom garoto. Para mim, assim, gente, o narcisista, ele odeia ter a máscara arrancada. Então, peraí, como que eu vou me separar da Tainá e eu vou ser mal visto pelo pai e a mãe dela? É, Talvez a Tainá pode até me ver como uma pessoa ruim, mas o pai e a mãe dela não. E é, uma outra coisa também que eu sempre falo aqui, gente, nas minhas consultas, é que você não conhece o narcisista. Entendeu? Quem é. conhece o narcisista é só quem viveu com ele. Entende? Por mais que eu converse com as consulentes, eu identifique os padrões, né? Eu falo, ó, isso aqui tem traço, hein? Vai buscar um tratamento que isso aqui tem traço. Aí tem. Por mais que eu fale isso com as consulentes aqui, eu não conheço o narcisista. Capaz que se eu tivesse convivendo com esse cara, eu ia achar ele um amigo super legal. Entendeu? Eu ia achar ele muito bom. Eu ia falar, não, que cara legal. Né? Então, quem conhece o narcisista é quem está vivendo de forma íntima com ele. Tá? Então, assim, a mãe aqui não sabe quem é esse cara. E uma coisa que a Tainá, ela se confunde muito nisso, né? No vídeo É. todo, ela se confunde muito nisso, porque ela enxerga um cara que o ciclo social não enxerga e ela entra na desassociação da realidade. Ué, mas esse Sim, cara ela que eu tô topou vendo, esse fazer a cara, entrevista, ela veio fazer esse bate-papo para falar de um relacionamento abusivo. E se você reparar na fala dela, ela não falou dos abusos, ela não falou da manipulação. Ela não fala. Porque eu no acredito, conceito dela,
deve ser exatamente o que você falou. No conceito dela, a família tá apoiando, os amigos estão apoiando ele, então ela tá vendo algo que não existe. Eu acredito que isso aconteceu por 2 motivos, mas eu quero falar isso no final. É, ela entra na desassociação cognitiva porque ela fala, poxa, eu acho que esse cara tá agindo errado comigo. Aí vem a mãe, vem o pai e fala, não, você que é chata. Entendeu? É, E às vezes o pai e a mãe faz isso, gente, por uma questão social, por uma questão de falta de maturidade deles, mas também porque o narcisista já foi lá. Entendeu? O narcisista, o cara, ele já foi lá, o parceiro, ele já foi lá e ele já fez a casinha dele, com o pai e com essa mãe. Só que aí o parceiro que a Tainá conhece não é o parceiro que a mãe e o pai conhecem, exato. né? E aí soma todo esse histórico problemático do pai e da mãe não ter essa maturidade, soma esse histórico problemático dela ainda não ter entendido o padrão do abuso. Aí É. aquilo começa a criar uma desassociação da realidade. Será que eu estou ficando doida? Será que é eu que sou chata? Entendeu? Vamos lá. Pois é, então você tava nos 10 anos, o relacionamento tava. Você não estava ficando feliz, mas você não deixou claro quais eram suas insatisfações, eu acho. Não era isso que a gente tava falando? É, Mas antes sim, do sim. filho, antes de juntar, quando você chegou, antes. O que foi acontecendo, que foi, né? Era isso aí que a gente tava falando, né? Eu acho que quando aconteceu da gente ficar um tempo muito longo separado, acho que ambos viu a vida de uma outra forma, sabe? Eu acho que isso deu uma mexida com a Tá, gente, mas assim. antes disso, o que te fez separar? A gente tá no antes. Você ficou 10 anos com ele. O que te fez chegar a separar? 9 meses. Mas assim, antes desse término de 9 meses, eu acho que fez a Isso. gente separar o desgaste mesmo. Eu cobrando a mesma coisa, ele não gosta de ser cobrado. Ele não gosta de ser cobrado. E aí eu acho que foi desgastando aqui e ali, eu cobrando muito, ele não gosta de ser cobrado, eu cobrando ausência, eu cobrando vamos viajar, vamos passear, vamos noivar, vamos casar, vamos dar um passo na nossa vida. Não gosta de ser cobrado. Quem gosta de ser cobrado? Ninguém gosta de ser cobrado, não, ué. Aí o alecrim dourado não pode sofrer cobrança. Entendeu? Quando ele tá errado, quando ele não tá cumprindo com o que ele deveria, né? Então, ninguém não gosta de ser cobrado, ninguém gosta. Uma observação que eu vejo em quem tem esse traço narcísico. A cobrança neles dói mais. Qualquer cobrancinha, qualquer. Nossa, Mas você não acha que é por conta do padrão infantilizado? eu acho que faz parte do traço. Faz parte É. da personalidade dele. A cobrança pra ele soa como se ele não fosse o perfeito que ele quer ser. Então, como assim você Porque, tá me assim, cobrando sendo que eu sou o máximo? Que história é e essa aí, de você não tá vendo isso? e aí, nesse caso, olha só, como que você vai me cobrar? Eu tô trabalhando tanto, você ainda tá me cobrando? Entendeu? Tô Eu fazendo não te traio, nada por eu não te você. traio, entendeu? E você tá me cobrando porque eu não te traio, entende? São as Então, mulheres que estão em assim, cima de mim, eu sou um santo. entende? Então, assim, é uma cobrança, e ele tem tantos padrões, né, infantilizados aqui, vai para um É, casamento, fica de birra, é. chega em casa sem paciência, acha que as pessoas têm que dar conta disso, Não né? dá satisfação quando vai pros sábados lá, vai pro futebol, depois logo em seguida já vai beber, chega bêbado, desliga o celular, nem sinal E de a vida. gente que é ensinado Raramente, você viu? Raramente ia pra casa dela sem estar bêbado. Tipo, oi? a gente que é ensinada a ser comedida, sabe? Eu não esqueço uma vez, a gente estava até comentando antes da gente iniciar o vídeo, do meu problema com tireoide, né? E o quanto que eu via que o meu nervoso, a minha falta de paciência em determinadas situações era por conta de disfunção da glândula. E eu lembro de uma vez que eu morava com uma amiga minha, muito boazinha, tadinha, assim, eu morei com ela durante quase 4, 5 anos, né? Se tornou uma irmã. E ela é muito meiguinha, totalmente diferente de mim. Ela é toda meiguinha, fofinha. E eu cheguei em casa do trabalho um dia, extremamente sem paciência. Ela pegou 4 tons de vermelho, de esmalte diferente, colocou na minha frente, falou comigo assim: o que você acha? Minha vontade era de falar assim: foda-se, qualquer um, é tudo igual, entendeu? Porque eu tava assim, numa falta de paciência absurda. E nesse dia eu falei assim: passa isso aqui. E eu nem vi qual que eu apontei, entendeu? E eu fui contar essa história no meu trabalho depois. E um colega de trabalho virou pra mim e falou assim: eu tinha falado pra ela, foda-se. Entendeu? Aí eu falei assim, gente, a gente que é ensinada a ser mais comedida mesmo, nesse sentido da paciência, né? A gente é ensinada a ter mais paciência. É. Não é que o homem não pode ter, isso é questão de ensinamento mesmo, na minha opinião, entendeu?
Aham. Aí nessa hora eu falei assim, por isso que as mulheres ficam achando com vocês, entendeu? E eu tive motivo, né? Assim, teoricamente, eu estava irritada por conta do trabalho, trânsito, eu trabalhava super longe da minha casa, e eu estava, assim, ajustando medicação ainda, e eu respirei com TT10, mesmo com isso, né? E por quê, gente? A nossa falta de paciência é enxergada como histeria, né? Então, assim, uma mulher impaciente, ela é só uma mulher histérica. Eu sou a favor de se controlar. Eu acho que ele também tem que se controlar, porque ela fala que ele é grosso. E isso também eu acho que é normalizado e não deveria. Homem não tem que ser grosso. Homem tem que ser educado. Por que tem que ser só você que tem que ser educado, só a mulher? Mas eu sou a favor de sim, contar até 10. Até para você analisar o motivo da sua raiva. Se Eu também tem sou a favor de contar razão ou até não. 10, mas eu acho que eu sou a favor também. Hoje eu faço isso com mais tranquilidade. Mas eu acho também que a gente tem que permitir surtar de vez em quando, entendeu? Ah, Acho que a então gente também tá. não pode ficar se cobrando demais para se controlar o tempo inteiro também, não. E eu acho que a sociedade deveria enxergar isso como, ok, é uma pessoa que surtou, sabe? Que extravasou. E não como, ai, que histérica, que maluca. Porque É, eu acho muito que a gente está entrando em depressão, em ansiedade, porque a gente está se controlando demais o tempo inteiro, sabe? A gente se cobra o tempo inteiro para ser racional, comedida, equilibrada. Então, gente, tem hora que entra dentro do banheiro, grita, fala, ó, não quero saber disso agora, ok, entendeu? entrou dentro do banheiro, gritou. Ah, tô com muita raiva. Vai fazer uma caminhada, mas descontar no outro eu não sou muito a favor, não. Não concordo, mas ou se permitir também a não falar, entendeu? Virar para a pessoa e falar, ou se acontecer, você se permitir a pedir desculpa e o outro entender, Ok, entende? ok. Outra Tem coisa. tudo isso. Porque eu acho que se a pessoa tá surtada, não significa que ela é louca. Significa que alguma coisa levou ela ao surto. É, E é. eu acho que tem que ser algo grave mesmo. Se bobear, ela foi juntando e acumulando pra chegar a isso. E é aí que não é legal. Mas não acho que você precisa ficar surtando o tempo todo. Eu acho que a raiva sua ali, é interessante se controlar, sim, e refletir o que te levou a essa raiva. Por que você teve essa raiva toda? Mas Até não para é o quê, né? você. O porquê, né? É, Mas eu até. acho, eu concordo com você também, assim, mas o que eu quis chamar a atenção aqui no vídeo dela é o quanto que essa raiva, essa falta de paciência, essa escrotidão, ela é muito aceita, né, dentro Ah, do pro mundo homem masculino, total. E homem muito total. ligada no nosso meio Total. feminino, quando na verdade todos nós deveríamos estar era fazendo terapia mesmo, era É. se cuidando melhor, né, fisicamente, emocionalmente. Você só trabalha, Ah, você só e faz você seu. falou que ele falava, né, sobre quando a gente tiver filho, quando ele chegava a falar isso, né? Quando a gente tiver É, filho, quando. só que aí detalhe, quando realmente veio o filho, pra ele foi assim. Acho que ele queria pular de um prédio. Ele mudou completamente assim a fisionomia. Parece que a vida dele assim, abriu um buraco que ele queria afundar. Eu acho que ele não acreditava, parece que ele entrou em estado de choque assim. Ele entrou em estado de choque completamente. Aí depois isso passou, e quando ele passou esse estado de choque, eu falo que a minha família é muito carinhosa, muito acolhedora. Nós acolhemos ele. Eu acho que da parte de lá não foi a mesma coisa. Acho que eles não viram, não por maldade, é porque realmente não entenderam, não viram com esse olhar. Ele realmente ficou assim muito baqueado. Eu não. Pra mim foi de boa. Até o último minuto. Pra ele foi um baque muito grande. Depois que ele entendeu o que estava acontecendo, inclusive por questões financeiras. Um filho não foi planejado, não estava dentro do orçamento dele, entendeu? E agora? E meus planos? Eu estou numa transição, eu estou saindo de um empreendimento indo para uma empresa, sabe? Ele era empreendedor, ele virou empresário hoje. Mudou completamente o nicho, tudo. Então isso para ele foi um baque. Não foi, o filho não foi planejado, mas ele falava assim que queria ter filho, queria casar, tinha vontade de ter um apartamento. A gente chegou a olhar, né, apartamento, essas coisas assim, né? Antes de ter filho, a gente já olhava. Mesmo assim, sem condições nenhuma no momento, mas a gente olhava. Só que era muito desgaste, acho que era muito cobrança de um lado, muita cobrança do outro. Aí vinha aquelas faltas de respeito pequenas, tipo de curtir foto, de estar conversando ali com uma outra pessoa, entendeu? De reagir a um comentário ali. E eu acho que o respeito, eu nunca fui dessa forma, eu sempre respeitei em todos os âmbitos. Eu nunca curti foto,
de outro homem dentro de um relacionamento, eu nunca conversei com outro homem dentro do meu relacionamento. Eu sempre respeitei. Até então, eu acredito que não tenha tido traição física, até esse momento que eu estou falando. Uma observação aí. Eu acho esse traço aí narcisista um dos mais cruéis, apesar de que tem tantos cruéis que não tem como falar qual que é o mais cruel. Mas isso de plantar na vítima a expectativa de futuro que ele plantou nela. Eu acho até que foi por isso que ela ficava com ele e dava razão para ele, dava esse apoio para ele fazer o império dele. É isso aí de nós vamos então olhar apartamento, nós vamos ter filhos. Essa ilusão aí que ele criou nela é tão forte, mas tão forte, que pelo vídeo aí dá para ver claramente o quanto ela acreditava que realmente esse era o sonho dele. E na Eu prática não era. vou falar para você o seguinte, isso é cruelzíssimo, eu sofri É, isso, sabe, com essa ilusão de futuro. E hoje eu entendo muito que essas coisas acontecem porque eles precisam manter o suprimento, né? Você, nesse momento, você é um potinho de emoções para ele, né? Você não é uma pessoa. Ele tem uma prateleira com vários potinhos e você é um deles. Então, eu acreditei muito nisso, isso é muito cruel mesmo, mas eu quero já comentar duas coisas. Ela fala, a família dele não me apoiou, eu acho que não por maldade, pode não ter sido por maldade, mas também não foi por bondade, entendeu? Não foi mesmo. é, é Não é neto natural uma deles, família tão boa não te apoiar nesse é, momento, é entendeu? neto, é gente da família. Como assim? Entende? É, Então, assim, eu vou dar um exemplo, Izinha. Eu me considero uma pessoa um pouco fria, sabe? Assim, um pouco distante, um pouco fria emocionalmente, da minha família, eu de considero que é amigos. coisa que colocaram na sua cabeça, mas tudo bem, vamos Pode lá. ser também. Né? Mas eu me considero, assim, uma pessoa. Eu não sou uma pessoa que fica ligando, fica querendo saber como é que as pessoas estão, sabe? Fria nesse Uhum. sentido. Mas eu sempre falo para as pessoas que são importantes para mim que, olha, eu não ligo muito, não, tá? Eu não me encontro muito, eu não tenho essa rotina, mas eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Né? Eu falei esses dias para trás isso para a Sibeli, minha amiga, que mora aqui embaixo, falei para minha irmã, tanto que hoje ela já me mandou mensagem me pedindo um favor. Então, assim, os que me conhecem mesmo, sabe que eu posso não ser essa pessoa afetuosa diariamente, sabe? Mas se você é meu povo, né? Precisar. Se você precisar, eu tô aqui. Então, eu não tô nem falando dessa família no sentido de que eles tinham que ficar lá paparicando, né, ninando ela, mas é minimamente estranho essa família ser tão boa e não É, ter dado esse apoio nesse momento. é. E outra coisa também que eu já queria falar aqui é a falta do respeito pequeno, né, que ela fala. Quem curtia foto é desrespeito, gente. É. Entendeu? É desrespeito, não tem essa. Porque eu vivi isso também no meu relacionamento, tipo, quando eu terminei, eu vi que ele curtia foto de mulher de biquíni, sabe? Hum, E isso me incomodou muito, eu me senti muito traída, porque ele mal postava uma foto comigo, né? Ele mal curtia uma foto quando eu postava, e de repente seria esse cara postando foto postando não, perdão, curtindo foto de mulheres de biquíni enquanto tava comigo, né? E aí, para algumas pessoas que eu falei na época, eu sofri esse julgamento, mas você se importa com esse trem de rede social? Importo, entende? Hoje a rede social é um apêndice da vida real, ué. é, Entendeu? Lógico que eu me importo. É desrespeitoso. é. Não é uma coisa ilegal. Mas E acho que isso me também vai. incomodou muito. Se os dois fazem isso, se os dois estão bem com isso, ok. Chegaram no acordo que tá bem, ok. Mas tá incomodando, conversou, não foi levado em consideração, é o seu limite. Não, e não. É, eu acho É. que é tudo um contexto, né? Porque, por exemplo, por que que eu me incomodei? Porque ele falava pra mim que nem entrava na rede social dele. Não, e ele nem curtia suas fotos, pelo que você tá falando. Sim, Então não você tem nem minhas tinha pelo fotos, menos uma obrigação aí, né? entende? Tipo, Eu conheço casais que têm rede social, mas que não postam uma foto junto, não posta foto de nada, na real. Eles têm a rede social para ficar ali navegando. Aí, ok, esse casal, né? Eles já não curtem foto um do outro, tem a rede social para coisas muito esporádicas. Então é tudo muito contextual, mas é é. minimamente estranho você ter um parceiro que, que fica curtindo fotos de mulher de biquíni, entendeu? A Isa tá aí para provar pra gente, né? Você viu o caso da Isa? Eu tô por Você fora de precisa tudo, pelo contar isso visto. também, Eu não né? sei nem o Dá que, um que eu tô Google fazendo aí aqui. nesses padrões. Quem que é Isa, gente? Isa é de Isa é onde? aquela cantora super famosa. Ah, meu Deus, a Isa é uma cantora famosa. Ela é Não, brasileira? mas ela ficou no Brasil, ela ficou famosa tem
não sei se tem muito tempo também, não sei. Mas o caso dela é o seguinte: o namorado dela curtiu, traiu ela, traiu não, né? Foi exposto alguns prints dela, ela grávida, tá? Detalhe. Foi exposto alguns prints do namorado dela conversando com uma garota de programa. Beleza. Foi exposto, ganhou mídia nacional e tudo mais. Ela foi e falou: tá bom, ele só conversou. Ele não me traiu, ele só conversou. Então eu vou voltar a ficar com ele. Aí, passou um tempo, É, ele apareceu a curtida dele, porque agora o Instagram mostra quem curtiu o quê, né? Aí o Instagram atualizou esse negócio aí e saiu que ele tava curtindo um monte de foto de mulher de biquíni e tal aí na mídia, entendeu? Então, assim, e mandando para as mulheres, gatíssima, gostosíssima, com trem, assim. comenta também. Comenta e compartilha. Manda no privado. Ele Ai, mandou ai, isso no privado, ou postou ai. alguma coisa. Sei que foi algo nesse sentido, né? Mas é aquilo de ignorar o primeiro sinal, né? Se ela tivesse falado, gente, isso daqui já não é normal. Ele é casado comigo, tá conversando com uma prostituta, né? Eu tô grávida dele, né? Então, assim, o que é traição? Né? E por que ela não levou isso a sério? Porque para ela essa conversa não é uma traição. Foi um deslize, entendeu? Então, o que é uma traição? Né? Eu não sou a favor de fazer igual o povo está fazendo, que o povo desceu a lenha nela. Né? Fulhambou ela. Parece que ele Por nem quê? fez mais nada, porque errada foi ela de ter aceito. Mas o povo levou Isso aí me pessoal. deixa irritada. Isso me deixa possessa. Porque Levou assim, pessoal. olha pra você ver, a gente é culpado até quando o outro tá errado. A gente tem a culpa se ele trai. A gente tem a culpa se a gente escolheu errado. A gente tem a culpa pelo amor de Deus. E se a gente trai, a culpa é nossa. Né? A gente que não presta, também tem esse detalhe também. Agora, sempre a culpa é nossa, né? Atitudes nossas ou não, não interessa o que aconteça, você vê. Não, minha filha. Se eu fosse Ai, você, que nem dava mais ódio! o Google. Que Retiro o que eu disse. Não ódio! dá o Google no caso da Isa, nem no caso do Daniel mais não. Então você vai ficar com Não, muita raiva. que ódio! Como é que pode as pessoas julgarem ela pelo erro dele? Eu não sou a favor disso, Não né? Como tem eu dizendo. condição. Mas eu também sempre falo com o pessoal, a gente não ignora o primeiro sinal que o cara deu ali. Ele esfregou na sua cara. Que ele faz? Entendeu? Menina, eu conheço casos assim de gente que era psicólogo e tudo, e que aceitou porque diz que homem fazendo parte da natureza masculina não era uma característica para ser levada em consideração para traição. Mas Eu doeu nela horrores, mas ainda se manteve casada. eu tenho uma psicóloga aqui no Tarô, que na última conversa que eu tive com ela tá passando por um relacionamento de abuso. Ai, É, é, nossa, e eu falei com ela, eu falei, esse homem vai acabar com a sua vida. Ele não vai te não, tá trair, doido. denegrir, nem nada, não. Ele vai acabar com você. E eu senti que ela ficou um pouco com raiva. Ela até falou assim: nossa, Iris, eu acho que você tá sendo muito dura nas suas palavras, que não sei o quê. Eu tô tentando te chamar pra realidade. Esse homem vai acabar com a sua vida, É o que né? todos fazem. A tentativa deles é de destruir a outra. Vamos combinar. E ela até parou de vir aqui. Na hora que ele acabar, ela volta. Entendeu? Porque geralmente é isso que acontece, gente. É, Gente, é muito sofrido pra mim, como taróloga, eu ver determinadas coisas das consulentes e saber que aquilo ali vai dar muito ruim e a pessoa tá insistindo. Né? Eu tenho um caso aqui de um relacionamento abusivo, que a menina passou por diversos problemas, diversas traições, diversas situações pesadas, cismou que ia casar com o cara. Casou com ele. Eu vi as fotos no Instagram. Sabe o que é você tá olhando aqui e falando assim, gente, isso aqui vai dar uma merda tão grande. E dito e feito. Saiu daqui com raiva, saiu daqui achando ruim, voltou, porque o padrão repetiu-se todo novamente. Entendeu? por E, que não repetiria? A verdade é o que foi feito para impedir a repetição. Então, se não foi feito nada, não ela faz é uma sentido das não pessoas repetir. que eu gostaria muito que viesse pro canal, mas eu não sei se ela tá bonita ainda não, entendeu? Porque assim, eu acho que é aquilo que eu falei, né, no início do vídeo. O abuso nem sempre acaba quando o relacionamento termina. Eu diria que o abuso nunca, olha para você ver a palavra forte, eu acredito muito que ele nunca acaba quando termina. Porque, apesar de tudo, você vai ter que entender o que aconteceu com você. Você tem um processo de auto-perdão, né? Por que você aceitou? Meu processo de auto-perdão não foi muito tempo. Por que eu aceitei o que eu aceitei pelo tempo que eu aceitei? Sim, mas Entendeu? você já foi consciente. Olha para você ver, você já chegou a uma consciência de que você pode reparar que nem todo mundo chega. Tem gente que passou por abuso, mas não tem a consciência ainda de chegar nesse nível aí que você chegou, não. Passou por abuso por anos,
não faz sabe que sofreu, não faz a menor ideia do que aconteceu, nem chegou ainda no nível que você chegou para chegar a se culpar. Ainda vou ter que falar ainda. Nem chegou aí ainda. Ainda acha que ele é uma pessoa maravilhosa, que os abusos são todos justificáveis, porque o homem é assim, porque a cultura é essa, e então tá tudo certo. Ainda Esses dias tem esse atrás, problema. eu faço culto no lar, né? Com alguns amigos. E esses dias atrás a gente estava discutindo sobre o que era instinto. Se existia instinto materno, instinto masculino. Gente, instinto, e eu vou falar aqui o que eu falei nesse culto com os meus amigos. Instinto, para mim, está ligado à sobrevivência. É uma reação vinculada ao sobreviver. Tá? Então, assim, você virar para mim e falar que um homem olhou para a bunda de uma mulher na rua por instinto. Isso não existe, porque se ele não olhar, ele não vai morrer. Entendeu? Um homem bateu na mulher por instinto. Não, porque se ele não bater, ele não vai morrer. A vida dele não depende disso. Entende? Então, assim, a gente quer colocar muito essa coisa no instinto na natureza para naturalizar uma questão que é totalmente sociocultural. Né? Então, assim, está. Gente, vamos deixar um mundo melhor para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas. Né? Chega disso. Eu fico com Vamos. esses romances de época, né? Por conta de escrever, e me dói ver que hoje os romances que eu escrevo é tipo de 200 anos atrás, então é onde eu estudo a cultura da época. Tipo, hoje a gente ainda tem muita coisa daquela época. Mas como assim? 200? Gente, são 200 anos. 200. E se bobear, se eu olhar 300 anos atrás, vai ser a mesma cultura também. É que eu parei ali nos 200, mas eu não acho que mudou tanto, não. Mas é legal ver a gente acordando, não é? Eu não sei se é tão Tá legal. devagar, mas não é legal? Eu não sei se é tão legal assim, não, porque tem hora que eu olho umas coisas que eu falo assim, não é possível. Como é que a pessoa vai fazer isso? Entendeu? Eu chego, meu olho chega a ficar assim, ó. Aqui, entendeu? Mas, talvez a ignorância me protegeria mais, não sei. Mas Mas vamos lá. vamos lá. Vamos ver. Vamos ver.